Imagine 300 soldados tocando buzina à noite, não uma buzina igual essa, mais forte. 300 soldados tocando uma buzina, gritando e com tochas de fogo. Plim, plim. Despertar com o mago da oratória, terça-feira. Hoje vou contar para você os bastidores. Os bastidores de uma boa história. Os bastidores de uma boa história. Como contar uma boa história. E eu vou mostrar os bastidores do mago da oratória. Como que eu faço para contar uma história. Os pilares que eu uso da oratória e como que eu organizo a estrutura de uma fala. A primeira coisa que eu preciso falar e explicar é que eu coloquei na proposta da minha oratória, do treinamento que eu ajudo profissionais e especialistas sobre oratória, eu disse que eu ensino e ajudo especialistas a falarem extremamente claro, persuasivo e com espiritualidade. E com isso obter mais de 90% de aprovação na sua comunicação. Quer aprender? Então tem um método. Tem um método para que você consiga fazer isso. E hoje eu vou mostrar um pouco dos bastidores, como que eu organizo uma história quando eu vou falar. A primeira coisa que eu preciso saber é quanto tempo eu tenho. Qual o tempo da minha mensagem? Qual o tempo da minha fala? Então eu preciso saber isso. Se eu tenho 40 minutos, ou se eu tenho 1 hora, ou se eu tenho 10 minutos. Por que, Giovanni? Porque isso é fundamental para saber o quanto eu preciso me preparar para falar. Se eu tenho 1 hora para falar, eu vou estudar sobre o tema durante uma semana, 15 minutos. Se eu tenho 40 minutos para falar, eu preciso pelo menos durante uma semana estudar 1 hora. Durante 1 hora toda semana eu vou precisar estudar sobre o tema para falar 40 minutos. E se eu tiver 10 minutos para falar, eu vou precisar me preparar durante uma semana, 2 horas por dia. Como assim, Giovanni? Quanto menos tempo você tem para falar, mais tempo você vai precisar para se preparar? E se eu tiver 4 horas? Daí eu não preciso nem tempo para preparar, porque 4 horas eu posso me organizar durante a minha apresentação, improviso algumas coisas, vou contando histórias, vou falando, e daí eu tenho tempo, eu não preciso me preparar tanto. Por quê? Porque daí a minha bagagem, a minha experiência, meu conhecimento já me dá suporte para fazer uma boa fala de forma clara, persuasiva e com espiritualidade, porque eu tenho bastante tempo, eu posso contar longas histórias, eu posso contar e relatar inúmeros assuntos, mas se eu tenho só 10 minutos, aí muda tudo. Aí eu vou precisar criar dentro do meu método uma forma que eu possa escolher o que há de mais refinado do assunto, porque eu só tenho 10 minutos e vai passar muito rápido. Mas geralmente uma fala, uma apresentação, ela tem em torno de 40 minutos. Seja ela numa palestra, seja ela numa mensagem em algum local, seja ela numa apresentação, em torno de 30, 40 minutos. Então eu já sei que eu vou me preparar durante a semana pelo menos 1 hora por dia. E por que eu não paro então, Giovanni, 5 horas e estudo sobre o tema numa vez só? Porque o que há de mais importante para você saber sobre o projeto do Mago da Oratória é que quando eu vou fazer uma apresentação, o meu cérebro
ele já fica se programando e buscando o lugar onde eu vou estar bem antes. Então, se eu sei que eu vou fazer uma palestra, hoje é terça-feira, e eu sei que eu vou fazer uma palestra, uma apresentação, uma reunião na sexta-feira, então eu tenho terça, quarta, quinta e tenho sexta, porque a apresentação vai ser à noite. Se eu sentar agora e imaginar toda a apresentação, e daí só vou voltar a falar lá no dia da apresentação na sexta-feira, vai surgir alguns entendimentos no meu cérebro, na minha mente, na quarta, na quinta, na sexta, então eu me programo durante 1 hora ou 2 horas por dia até chegar o dia do evento. E tem 3 pilares que são extremamente importantes quando eu vou fazer uma fala e vou fazer uma apresentação e vou contar uma história. Porque hoje eu estou falando sobre os bastidores do mago da oratória para contar uma história. Então, tem 3 coisas que são fundamentais, são 3 pilares da oratória. O PVC, pega aí, PVC. O que é o PVC, Giovanni? O P é a palavra, o V é a voz e o C é o corpo. Então, os 3 pilares de uma boa história também. Os 3 pilares da oratória. Palavra, voz e corpo. A primeira coisa, então, que eu me preparo é com a palavra. Qual e quais as palavras que eu vou apresentar no dia? Eu peguei e comecei aqui, ó. Para quem chegou agora, eu peguei e comecei, hoje a minha live, comecei assim, ó. Eu disse assim, como será que é 300 soldados tocando buzina, 300 soldados tocando buzina e gritando no meio da noite. Que terror! Por que eu fiz isso, Giovanni? Porque eu vou mostrar para vocês o bastidor, como que eu preparo uma história, e eu peguei a história de Gideão. Gideão e seus 300 soldados. Você já viu falar dessa história? Provavelmente você já viu. Assim, inspirou os filmes de Hollywood, lá os 300 de Esparta. Então, quando você pega uma história, e aí eu peguei a história de Gideão, eu vou mostrar para vocês como que é o bastidor do mago da oratória. Eu vou lá e digo que eu tenho o dom de mestre ou o dom do conhecimento. Como que funciona? Muitas vezes as pessoas me veem contando uma história e elas dizem assim, nossa, o Giovanni tem, quando ele sobe no palco, ele tem o dom da palavra. Ele fala e ele conversa com as pessoas de uma habilidade incrível e eles gostam de me ouvir contar a história. Mas agora eu vou contar para vocês o bastidor. Vou mostrar para vocês como que é o bastidor de quem tem o dom, então, quando as pessoas dizem que ela tem o dom. Vou mostrar uma coisa para vocês sobre a história de Gideão. A primeira coisa, então, eu preciso pegar para explicar para vocês como que é a palavra, como que eu escolho as palavras, como que eu busco as palavras para falar. Que palavras eu vou dizer? Eu vou contar a história de Gideão. Pois bem, então eu estou dizendo para vocês que se eu vou falar durante 40 minutos, no cálculo que eu fiz aqui, para falar 1 hora, eu quase nem preciso me preparar. Mas se eu vou falar durante 40 minutos, eu preciso durante 1 semana estudar 1 hora. E se eu for falar 10 minutos, eu vou precisar estudar 2 horas por dia. Por quê? Agora eu vou mostrar para você. E ainda uso uma outra fórmula que eu quero contar para vocês para falar extraordinariamente claro, persuasivo e com espiritualidade. Eu uso a fórmula também de Einstein. Qual que é a fórmula de Einstein, Giovanni? É ser simples, falar de forma simples, como se estivesse falando para uma criança de 12 anos. Então eu uso a técnica PVC, que é palavra, voz e o corpo. Eu uso a fórmula de Einstein, eu vou contar a história como se todas as pessoas que estivessem ouvindo, elas tivessem 12 anos de idade. E aí agora eu vou mostrar para vocês como que é o bastidor. Então a primeira coisa, ó, eu vou falar sobre Gideão. Eu gosto muito das histórias do Antigo Testamento, porque as histórias do Antigo Testamento, elas não são só histórias religiosas, mas elas são histórias de homens e mulheres comuns igual eu e você, que tiveram experiências sobrenaturais com Deus.
E uma coisa muito interessante, todos os homens e mulheres relatados nas Escrituras, que de alguma forma foram usados por Deus, eles estavam em atividade, eles estavam fazendo alguma coisa, assim como eu e você. No feriado, estamos aqui trabalhando, malhando. Então, olha só, a primeira coisa, eu tenho uma escritura, e a minha escritura, ela é uma escritura de estudo. Então, é uma Bíblia de estudo. Então, eu peguei um livro de estudo. Por que eu peguei um livro de estudo? Aí eu vou lá no livro de Juízes, vou começar a mostrar os bastidores. Então, eu vou lá no livro de Juízes, eu vou saber assim, que história é essa de Gideão? Quem é esse Gideão? Então, eu vou lá na história e pego Juízes 6 e eu leio aquilo que está escrito na Escritura. Daí diz assim, porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo e destruíam tudo que tinha na terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Essa é a primeira parte. Aí agora, como que é os bastidores? Eu vou ler a primeira coisa assim. Tem, logo embaixo na Bíblia de Estudo, diz assim, os medianitas habitavam no deserto e eram descendentes da segunda esposa de Abraão. Então os medianitas, eles eram descendentes da segunda esposa de Abraão. Quetura. Deste relacionamento nasceu uma nação que manteve constante conflito com Israel. Anos antes, quando ainda peregrinavam pelo deserto, os israelitas lutaram contra eles e o destruíram quase por completo. No entanto, devido à sua falha em eliminá-los, aumentaram novamente. E eles mais oprimiam Israel. E nesse momento, seu exército era de 120 mil homens. Uau! Então, eu peguei a história e comecei já a juntar algumas coisas. A primeira coisa que eu preciso saber aqui, então agora eu começo como mago da oratória, eu começo a fazer a minha investigação. Os filhos de Israel, os filhos de Israel, então eu já noto isso é uma palavra importante. Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal ao Senhor. Os filhos de Israel fizeram algum mal ao Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas. Então agora eu já sei quem são os medianitas. Eles eram os filhos da segunda esposa de Abraão. São informações que vão se somando ao meu conhecimento, à minha experiência. E eu vou anotando. Por isso que eu preciso uma semana de 1 hora. Eu vou anotar esses detalhes. Outra coisa, olha só, eles estavam morando em caverna, covas e nos montes, nas montanhas. Aí essa é a primeira coisa. Então eu pego a minha Bíblia de estudo. Mas a Bíblia de estudo, ela tem muito pouca informação. Pois bem, aí eu tenho um segundo livro. Eu tenho aqui um livro, Comentários Bíblicos Expositivos, de Warren Wiersbe. Agora aqui eu tenho uma coleção de 6 livros históricos que aí eu vou estudar. Aí eu venho aqui no índice e eu procuro aqui no índice assim, Vem aqui no índice do Antigo Testamento, Juízes, página 89. Pois bem, aí eu venho aqui e encontro Juízes 6. E olha só, agora eu começo uma nova pesquisa. Dentro dessa nova pesquisa eu encontro assim, olha só. Começa bem assim a história dentro do livro histórico. Então vou saber um pouco mais sobre o que aconteceu aqui nesse fato histórico aqui de Juízes. Olha como é que começa. Começa assim, imagine.
A primeira palavra que está escrita aqui, imagine. Olha que diferença é eu estudar lá na escritura somente a palavra bruta e agora eu venho aqui e começo a refinar num livro de estudo. A primeira coisa que ele diz assim, ó, imagine. Ele está mandando eu imaginar. Imagine que você tem uma horta e durante toda a primavera e o verão você trabalhe arduamente para que a plantação produza em abundância. Mas todos os anos, quando está prestes a colher os frutos, ele está mandando eu imaginar isso. Quando está prestes a colher os frutos do seu trabalho, os seus vizinhos invadem a horta e tomam à força o que encontram lá. Esta história se repete ano após ano e não há nada que se possa fazer, porque o seu vizinho é muito forte. Se consegue imaginar essa situação, pode ter uma ideia do sofrimento pela qual os israelitas passavam na época da colheita, quando os medianitas realizavam seus ataques anuais. Durante 7 anos, eles fizeram isso. Mas agora, ó, aí começa a contar uma outra parte. Ó. Mas perto da 8ª invasão medianita, Deus chamou um lavrador chamado Gideão, da tribo de Manassés, para tornar-se o libertador do povo. Quando Gideão começou sua carreira, era um tanto covarde. Daí ele vai mostrar onde na escritura que fala que Gideão era covarde, para tornar ele um grande general. Antes que o Senhor usasse Gideão para seu serviço, teve de tratar 4 dívidas com Gideão. Deus, olha só, ele teve que tratar 4 dívidas com Gideão. Daí ele começa a explicar. Daí ele começa a explicar. Uau! E aqui está toda a história de quem eram os medianitas, quem era a tribo de Manassés, quem era o pai de Gideão, de que importância era, por que Gideão, daí eu começo a olhar aqui, ó, quando o anjo começa a falar com Gideão, daí tem um anjo que vem falar com ele, aí eu consigo descobrir que o Gideão, ele é descendente de um dos 30 generais de Davi. Aqui está escrito isso, está explicando, porque o pai de Gideão era um general também, e ele era descendente de um dos 30 generais de Davi. Aí eu começo a estudar sobre isso, uau! E eu começo a aprender, e eu tenho infinidade de conhecimento, que durante essas 7 horas que eu vou estudar, um dia por semana ou 2 horas, que eu busco no conhecimento de saber quem é esse Gideão, quem eram os medianitas, aonde que é esse lugar. Aí eu descubro que Gideão é descendente, então ele é um guerreiro. O pai dele era um descendente dos 30 de Davi. Era um cara muito forte. Olha só, o pai dele era descendente dos 30 de Davi e ele tem os 300 de Gideão. Aí eu começo a juntar o quebra-cabeça, a palavra. Então, a palavra, quando a gente diz assim, tem 3 fundamentos, 3 pilares da oratória, a palavra, a voz e o corpo, a palavra, eu preciso 7 dias, de 1 hora ou de 2 horas de estudo, para que a palavra se revele na oportunidade da minha apresentação. Plim, plim. O poder da palavra. Então, quando eu minuciosamente eu busco a palavra e eu começo a refinar o meu conhecimento com os livros, com a pesquisa, com o estudo, aí eu vou lá e quando eu vou fazer a minha fala, quando eu vou lá e vou fazer a minha apresentação, eu trago conhecimento refinado, eu trago uma palavra abençoada, eu trago um conhecimento que as pessoas nem imaginavam. Então daí eu digo assim, e ainda agora eu preparo. Então olha só, então eu tenho toda a estrutura da palavra, eu estudei a palavra,
Agora eu preciso colocar em prática a voz e o meu corpo. Então tenta imaginar agora o seguinte, agora eu já tenho o estudo pronto, tá tudo preparado, eu já sei quem é Gideão, eu já sei como que é o momento da batalha. Eu sei que tem uma história que eles estão 7 anos sendo roubados, aprisionados, porque eles tinham cometido erros. Eu sei quem são os medianitas. Eu sei como que aconteceu a batalha. Agora eu tenho tudo isso pronto. Agora eu preciso preparar a minha apresentação. A primeira coisa que eu preciso é captar a atenção das pessoas lá no dia da minha apresentação. Agora tenta imaginar. Eu fui convidado para levar uma mensagem. E aí eu vou levar essa mensagem e eu vou levar a mensagem de Gideão. Como que eu começo a abertura? Eu vou levar uma buzina. Eu peguei a primeira buzina que eu tinha aqui. Tem uma flauta ali também, mas ó, eu peguei uma buzina. Então eu já sei. Tenta imaginar agora o seguinte. As pessoas vai ter lá alguém que vai ser o mestre de cerimônia e vai dizer, hoje nós vamos ter aqui um palestrante, um apresentador, um orador. E ele vai me apresentar, vai ser, é o Giovanni vai contar do Giovanni isso, aquilo, e tá bom. Aí eu levanto com uma buzina na mão. E eu não vou falar nada. Eu vou pegar a minha buzina, tenta imaginar 1000 pessoas, 500 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas sentadas. Aí eu levanto, e eu pego a minha buzina, e vou lá na frente, não falo nada e começo a fazer assim, ó. Aí eu não falo nada, fico quietinho. Olho para eles estão tudo com o olhão arregalado. O cérebro deles assim, ó. Que é isso? Que é esse cara aí? Quem é esse louco aí? Quem é esse louco que veio falar conosco? Aí eu toco a buzina, aí eu pego o microfone e digo assim, imaginem, aí eu vou dizer a mesma coisa que o livro ali disse, ó, imaginem, e eles estão tudo atentos para mim, todos atentos. Eu digo assim, ó, imaginem 300 soldados à meia-noite, assustados, medrosos, à meia-noite, numa montanha, numa colina, 300 soldados tocando uma buzina. Olha agora eu estou falando, a voz, olha a minha voz. Olha a voz, a segunda parte, olha meu corpo. E eu vou falando calmamente, usando os recursos do meu corpo e da minha voz. Daí eu digo assim, imaginem, e dou uma pausa. Eles imaginem o que eles vão ficar pensando. O que é para imaginar? 300 soldados numa montanha, tocando buzina e gritando. Aí eu paro um segundinho para que eles imaginem. Vou contar para vocês a história dos 300 de Gideão. Eles nunca ouviram alguém falar dessa forma. E aí, plim, 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 você captou a mente deles. Você captou a alma deles. Você captou o momento mágico. Mago da oratória. Quando você aprende, quando você entende como fazer, quando você pega essas técnicas, esses códigos, tudo muda. A sua oratória, a sua comunicação, a sua mensagem, as suas histórias, elas se transformam. Então, os 3 pilares do mago da oratória: palavra, voz e o corpo em ação, em atividade, usando a fórmula de Einstein, como se todas as pessoas tivessem 12 anos de idade, falando para eles de forma simples, indiferente do nível intelectual que eles têm.
pode ser um grupo de executivos, pode ser um grupo de estudantes, pode ser um grupo de colaboradores, pode ser um grupo de criança, todos eles. Se eu falasse essa história, começando com uma buzina e falando do jeito que eu estou falando aqui com vocês, todos eles iam entender, todos eles iriam compreender e todos eles ficariam ligados na história. Nenhum deles vai pegar o celular em nenhum momento. Por quê? Porque eu conecto a minha mente com a mente deles. E a partir do momento que eu conecto a minha mente com a mente deles, com a espiritualidade, com a palavra, com a voz, com o tempo certo, e eu consigo captar a mente deles. Isso é persuasão. E isso é espiritualidade. Então, para chegar nesse momento e ter essa capacidade, tem que preparar antes, tem que estudar, tem que refinar. E aí, depois que eu tenho tudo isso refinado, tudo isso pesquisado, tudo isso organizado, tudo isso classificado, agora eu vou definir como que eu vou fazer a minha abertura. Como que eu vou fazer a minha abertura? Ah, já sei, vou levar uma buzina. Vou criar o suspense. Vou fazer eles imaginar. Vou usar a razão, a estrutura da fala, a argumentação, a mensagem organizada e classificada. Daí agora vou usar a emoção, fazer eles imaginar. Imagine. E agora eu preciso tentar tirar daqui de dentro qual a mensagem que eu quero que fique. Qual a mensagem que eu quero que fique. E aí, dentro dessa mensagem, eu vou pesquisar e vou dizer assim, para fechar, o que eu quero explicar com a história de Gideão. Eu vou dizer, daí eu peguei uma parte da história e posso dizer assim, tem várias possibilidades, mas eu vou usar a seguinte: toda vez que um homem e uma mulher de Deus, porque eu e você somos homens e mulheres de Deus, porque Deus nos criou. Então, toda vez que um homem e uma mulher de Deus foram usados e chamados, eles estavam em atividade. Plim, plim. O que você está fazendo da sua vida? O que você tem feito da sua vida? O que você está fazendo? Gideão estava malhando trigo num lagar que era um lugar para fazer vinho, uva. E ele estava malhando trigo. Aí eu pego outros exemplos. Débora estava lá ensinando o povo. Noé estava fazendo a arca. Cada um dos que foram chamados ao longo da história estavam em atividade. Plim, plim. Ei, e você? O que está fazendo da sua vida? Está levando boas novas? Está em atividade? Ou está parado, reclamando, imaginando o caos? Então eu posso pegar isso como uma mensagem. O que você está fazendo? E aí eu pego os exemplos da história e mostro. E daí diz aqui assim, então é o seguinte: antes que o Senhor usasse Gideão para seu serviço, então antes de Deus chamar Gideão para o serviço, teve que tratar 4 dívidas. Quais são as 4 dívidas de Gideão? E aí eu vou dizer, antes, eu pego isso e digo, plim, plim. Antes de Deus usar você, ele precisa tratar 2 dívidas, 3 dívidas, 4 dívidas que você tem com ele. Vai lá e resolve. Vai lá e resolve essa dívida. E assim que você resolver essa dívida, aí eu vou te dar uma cobertura. E daí diz assim, então o Espírito do Senhor
revestiu Gideão, o Espírito do Senhor, depois que ele foi lá e resolveu as 4 dívidas. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que tocou a buzina e entregou nas mãos de Gideão 120 mil homens. E Gideão tinha 300, ele nem precisou lutar no primeiro momento. Os homens estavam tão apavorados que se mataram entre si. E a palavra está escrita aqui, tem muitas coisas que diz assim, ó. E disse o anjo a Gideão. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse. Porém, Joás disse. E disse Gideão a Deus. E disse o Senhor a Gideão. E disse o Senhor a Gideão, tem mais de 8 vezes a palavra disse. Eles estavam conversando, disse. Aí eu pego esses detalhes. E aí agora eu tenho uma estrutura de uma mensagem, de uma fala que plim, vai fazer durante 40 minutos que as vidas que estiverem ouvindo se transformem. Plim, um pouco dos bastidores do mago da oratória para contar uma história. Palavra, a voz, o corpo, a imaginação. Como que eu vou fazer uma abertura que eu capte a mente das pessoas e 99% das minhas aberturas, ela é emocional. 99% das aberturas que eu faço, eu procuro captar a mente das pessoas com uma buzina, com uma varinha, com uma cordinha. Eu procuro encontrar alguma forma que as pessoas fiquem imaginando o que é isso, o que esse cara está mostrando aí, o que esse cara está fazendo. Eu posso pegar um objeto para fazer com que a abertura ela seja impactante, é muito importante. Depois, então, eu vou para a estrutura. Aí eu apresento a estrutura, conto uma história, sempre vai ter uma história. E aí eu vou encontrar na essência da história, eu vou procurar encontrar qual a mensagem que eu vou tirar daqui, que as pessoas vão ser impactadas e que vai fazer elas pensar e mudar algum tipo de pensamento que elas têm. E aí a persuasão. A persuasão é a capacidade da pessoa alterar um estado, um entendimento, um conhecimento, um entendimento que ela tem sobre uma coisa e ela começa a enxergar de um outro jeito. Começa a pensar de uma outra forma. Ela começa a pensar de uma outra forma a sua vida, o momento, a circunstância, as condições que ela está. Então eu vou persuadir ela a mudar o estado mental a partir da minha mensagem. E aí agora eu faço um fechamento. E eu fecho. E aí quando eu fecho, eu deixo essa mensagem. Ei, comece a marchar a partir de hoje. Comece a marchar. Porque quando você menos esperar, pode bater na sua porta um anjo e diz assim: ei, varão valoroso, ei, agraciada entre as mulheres. E você olha e o anjo surge. Todas as vezes que os anjos surgiram, homens e mulheres não estavam esperando e estavam em atividade. Então comece a se mover e comece a marchar. E os anjos aparecerão. Plim, plim. Encerrou a mensagem do despertar com o mago na manhã. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Se mova. Entre em atividade. E os anjos surgirão.